O conteúdo que eu vou apresentar foi preparado com muito carinho e está bem bacana. Eu tenho certeza que vocês irão gostar e aproveitar bastante o que eu vou mostrar hoje aqui. Eu vou apresentar os 10 pilares essenciais para educar filhos. São pilares que servem tanto para os pais que estão apenas começando a jornada, quanto para aqueles cujos filhos já estão na adolescência. Tanto para os que se julgam bons pais, quanto para aqueles que se sentem perdidos e acham que precisam de ajuda. Também são úteis para as pessoas que trabalham com crianças, como professores, avós, treinadores, conselheiros. A minha contribuição é ajudar seus filhos a serem bem-sucedidos na vida em todos os sentidos. Eu não posso garantir que, se você seguir os pilares que apresentarei nesta palestra, seus filhos jamais terão problema. Para dizer a verdade, eu não confiaria em ninguém que fizesse tal promessa. Mas o que eu posso garantir é que as crianças, educadas segundo os 10 pilares, se mostram muito mais propensas a desenvolver hábitos saudáveis do que as crianças educadas de outra forma. Esta não é uma opinião, é um fato corroborado por muitas evidências fortes, observadas durante a minha experiência clínica. Ao final da palestra, eu irei revelar uma dica de ouro para vocês estabelecerem limites com os seus filhos imediatamente. Uma única frase que faz parar a birra de qualquer criança. Então, continue assistindo, porque aplicando o que eu irei revelar agora, vocês observarão uma transformação no comportamento do seu filho, imediatamente. Se você está achando que é bom demais para ser verdade, eu não tiro a sua razão. Eu também ficaria desconfiada a princípio se eu mesma não tivesse visto os resultados com a minha filha e com milhares de outros pais que eu já orientei em toda a minha carreira como psicóloga. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-los por vocês se permitirem a buscar mais conhecimento em prol da educação dos seus filhos e da sua família. Vocês já são pessoas diferenciadas e comprometidas com o futuro delas, por estarem aqui em busca de mais conhecimento neste exato momento. Talvez algumas pessoas não me conheçam, então deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. A partir de agora estarei dividindo minha tela com vocês e seria legal vocês desligarem os celulares, os atrapalhadores de foco como WhatsApp, Facebook, para que vocês possam se concentrar no conteúdo que eu irei passar e tirarem o maior proveito possível. Então, eu sou Márcia Girardi, sou mãe, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental infantil, coach de pais e há mais de 20 anos trabalho com atendimento psicoterapêutico. Durante este período, me especializei em mediação familiar e treinamento de pais, resgatando o convívio positivo de diversas famílias através da aplicação na prática do método desenvolvido por mim que se chama Mentoria de Pais, cuja missão é promover a excelência no relacionamento entre pais e filhos. Eu também desenvolvo processos de coaching para pais de forma presencial e online. Ministro palestras e faço consultoria e treinamentos em todo o Brasil. Bom, se você é do tipo que espera um milagre para mudar o comportamento e as atitudes do seu filho, então essa palestra não é para você. No entanto, se você procura um método que realmente funcione, um método que fará uma transformação na sua vida e na vida da sua família, então é com você que eu quero falar. Esta palestra é para pais, pais substitutos, professores e também para quem não é nenhum destes, mas tem interesse em aprender e saber mais sobre o maravilhoso universo de pais e filhos. Você deve aplicar as técnicas e conhecimentos que você aprender aqui no seu dia a dia e tenho certeza que farão uma transformação na vida de vocês. Olhem só,
Eu quero que esta aula seja uma experiência super bacana para você e para tornar esta experiência mais enriquecedora, eu trouxe uma ferramenta muito legal e eu irei dividi-la com vocês. Eu fiz esta roda para ficar mais fácil você entender tudo o que você precisa aprender para educar seus filhos de maneira assertiva e positiva. Então, é a junção de todas estas ações que irá te conduzir ao resultado desejado. Nesta roda, você encontrará todos os 10 pilares que eu irei abordar e você deverá se avaliar com uma nota entre 0 e 10, de acordo com seu comportamento no respectivo assunto. Para você entender se tiver algum assunto com nota baixa ou mediana, será nele que você precisará colocar sua energia e atenção. Esta roda, então, irá funcionar como uma bússola para que você possa medir suas ações. Ela te dará uma direção para você saber onde precisa colocar seu foco para que você alcance o resultado que você deseja. Se você tiver aí um caderno e uma caneta, faça uma roda igual em forma de pizza e divide ela em 10 partes. E à medida que eu for apresentando os pilares, você vai respondendo com nota, preenchendo, com nota entre 0 e 10 para cada pilar abordado, ok? Você estará assim se autoavaliando com esta nota, mas você só responda depois que eu explanar o pilar correspondente, certo? No pilar 1, falaremos sobre ser exemplo. No pilar 2, como expressar amor. No 3, como interagir. No pilar 4, abordaremos as características únicas. No 5, autonomia. No 6, falaremos sobre ser consistente. No pilar 7, a respeito das punições. No 8, falaremos sobre respeito. No 9, sobre as decisões. E no pilar 10, sobre as regras e limites. Então, o primeiro pilar. O exemplo dos pais é fundamental e por isso você precisa agir de maneira consciente, sabendo que você é o modelo deles. Aqueles pais que, quando convocados a tomar uma decisão importante sobre algum assunto ou situação, a toma de forma inconsciente e impulsiva, sem refletir sobre as consequências que poderão resultar daquela ação, estarão educando seu filho de forma mais precária do que aqueles pais que analisam e pensam antes de tomar uma determinada decisão. Para tomar uma decisão consciente sobre a maneira mais adequada e assertiva de criarem os filhos, os pais devem estudar e entender estes princípios básicos. Os genes não tiram a importância dos pais. O que eu quero dizer com isso é que não é porque uma criança tem um gene específico podendo levá-la a desenvolver uma tendência para agressividade ou timidez, por exemplo, que ela tenha que crescer assim. A genética pode sim influenciar em um tipo de comportamento específico, mas a influência dos pais na educação desta criança poderá moldar sua personalidade. Tudo isso dependerá da influência e da maneira que educarem seus filhos. As crianças aprendem observando. Você já deve ter percebido que é uma tendência natural das crianças copiarem tudo que os pais fazem, principalmente quando os adultos são os pais. Uma maneira que os filhos utilizam para entender o mundo é observar a reação dos pais diante de diferentes situações, sejam boas ou ruins. A criança observa a reação dos pais e, ao passarem por situações semelhantes, utilizam essa referência para agir. As crianças também se espelham em outras pessoas, mas até pouco antes da adolescência, o ponto de referência das crianças são os pais, assimilando para si mesmos defeitos e qualidades deles. Mesmo quando achar que a criança não está distraída, tome cuidado com seu comportamento, pois elas prestam atenção absolutamente em tudo ao redor delas. Como lidar com as influências externas? Muita gente se pergunta o que fazer. Apesar dos pais serem a principal influência para os filhos, ainda existem outras fontes como amigos, programas de TV e colegas.
E apesar destes meios externos exercerem uma grande influência sobre as crianças, a última coisa que os pais devem fazer é lamentar ou responsabilizar esses meios como má influência, pois se isso acontece é porque são pouco supervisionadas. E neste caso, o melhor a fazer será supervisioná-los mais de perto e conversar a respeito do que você está percebendo e com o que você não está concordando. Não se culpe quando achar que fez ou agiu de forma errada com seus filhos, pois um erro solitário, isolado, não irá alterar o relacionamento e a influência que você tem sobre eles. Apenas tenha cuidado para não repetir o erro diversas vezes. Preste atenção nos seus pontos fracos e quais os momentos ou situações em que você perde a paciência com mais facilidade ou aqueles em que você se desliga do mundo e não dá muita importância para o que seus filhos estão fazendo. E tente então achar soluções para evitar que isso aconteça na presença deles reiteradas vezes. Aqui vai um lembrete. Sempre que reconhecer estar errado, não esconda isso de seus filhos ou do companheiro ou de qualquer pessoa. Se desculpe sempre que perceber este comportamento, pois eles aprenderão a ter respeito e a reconhecerem seus erros também. Então, sobre ser exemplo, eu quero que você coloque aí de 0 a 10 que nota você se avaliou neste primeiro pilar. Você tem sido um bom exemplo para os seus filhos? Anota aí. O segundo pilar é expressando amor. Às vezes, alguns pais me perguntam: Márcia, será que é possível estragar uma criança com muito amor? Muitos pais acham que mimar é encher a criança de brinquedos ou também outras coisas materiais. Mas pode ter certeza de que não existe maior nem melhor mimo que o amor e o carinho dos pais. E o melhor, isso é muito mais. Mesmo dizendo a seus filhos todos os dias que os amam, eles nunca se tornarão crianças mimadas. Já se foi o tempo em que se achava que privar a criança de amor poderia ajudar no desenvolvimento de sua personalidade e torná-la menos frágil. Na realidade, é o contrário, pois se elas se sentirem amadas, crescerão mais confiantes e sem medo das dificuldades. Não há nada de errado em presentear os filhos, mas isso não deve ser feito de forma a substituir o amor ou a atenção, pois estaríamos os enganando e a nós mesmos. Gente, uma coisa importante é que você deve expressar amor fisicamente. Então, sempre que possível, demonstre seu amor através de gestos, sejam eles carícias, abraços, beijos. Os benefícios do toque são inúmeros em qualquer idade e, principalmente nos bebês, ajudam inclusive no desenvolvimento tanto físico quanto imunológico e também estimulam o desenvolvimento do cérebro. O contato físico também fortalece o vínculo dos pais com seus filhos. Mesmo quando maiores, as crianças necessitam de demonstrações de carinho. Porém, preste atenção para fazer essas manifestações de forma mais discreta, pois elas podem se sentir constrangidas quando junto de outras pessoas. Haverá casos em que será necessário demonstrar carinho aos filhos em lugares mais reservados e, às vezes, entender quando a criança rejeitar alguma manifestação pública de carinho. Um adolescente talvez não admita um abraço em um local público, mas isso, em hipótese alguma, significa que ele precise menos de carinho, pois abraçar e beijar seus filhos adolescentes é importante para o desenvolvimento deles também. Na realidade, receber amor e atenção é importante em qualquer fase da vida. Elogie sempre as conquistas dos seus filhos. Valorize todas as conquistas dos seus filhos, desde as mais simples até as mais complicadas, pois isso os motivarão sempre para buscarem alcançarem os seus objetivos e a nunca desistirem. Você deve definir a forma pela qual você vai elogiá-lo, para que ele não pense que você o ama apenas quando conquista algo ou se vai bem em alguma coisa. Sempre lembre a ele que, com dedicação, ele poderá se destacar em qualquer área que quiser. E se você quiser comparar o desempenho do filho com alguma atividade, compare com o desenvolvimento anterior dele mesmo, mas nunca com o de outra pessoa, para mantê-lo sempre estimulado e motivado e consciente das suas próprias potencialidades.
Quando seus filhos estiverem maiores e vierem a ter algumas derrotas, não tente diminuir ou minimizar os erros deles, com elogios, e sim, aproveite para fazer uma análise juntamente com ele de onde errou para que possa fazer melhor na próxima vez. Assim, você estará satisfazendo as necessidades emocionais da criança. E fazendo isso, os pais estarão contribuindo com seu desenvolvimento emocional. E é importante que os pais estejam sempre presentes no dia a dia dos filhos, a fim de ampará-los em todas as necessidades, aqui eu saliento, e não os desejos. Durante a primeira infância, as crianças se sentem mais independentes, por isso é importante que os pais as permitam tomar o comando de algumas situações. Já na segunda infância, a criança está no meio escolar e procura descobrir o mundo fora do aconchego do lar, cabendo aos pais permitir que a criança se sinta e haja um pouco mais responsável e autonomamente. Nos primeiros anos do ensino fundamental, a criança tem a necessidade de realizar diversas outras atividades e é de fundamental importância que os pais as ajudem a ser mais capazes. Na adolescência, os jovens voltam a buscar independência, mas agora com suas próprias opiniões a respeito das coisas que acontecem ao seu redor, e os pais devem ajudá-los e incentivá-los a serem realmente mais independentes. Ao final da adolescência, todas as necessidades emocionais vêm à tona novamente, e os pais têm o papel de ajudar esse adolescente a descobrir o que ele é e como podem ajudá-lo a se compreender melhor. Uma dica: faça da sua casa um lar, um lugar onde seja possível se refugiar e relaxar, um lugar seguro. Não leve o estresse do trabalho para casa e nem preocupe as crianças ou adolescentes com problemas que fazem parte da vida adulta, como desastres e crises financeiras. No entanto, se os seus filhos forem um pouco mais velhos, pergunte se eles estão interessados em saber o que está acontecendo de relevante no núcleo familiar. E se este for o caso, então converse com ele. E neste pilar, pessoal, de expressão de amor, de 0 a 10, qual foi sua nota? E aí, pais? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão se autoavaliando? Se tiverem qualquer dúvida ao final, responderei, tá? Neste terceiro pilar, falaremos sobre a interação com seus filhos, ou seja, participar da vida deles. Eu vou fazer algumas perguntinhas que vocês vão se respondendo aí, mentalmente mesmo, né? Mas que são importantes, assim, para ver o conhecimento que vocês têm a respeito deles, da vida deles. Você sabe o nome de todos os professores dos seus filhos? Você sabe quem são seus melhores amigos? Você sabe o que eles estão estudando na escola? Você sabe que livro eles estão lendo ou se eles estão lendo algum livro? Você sabe o nome de seus atletas, celebridades, músicas e filmes favoritos? Se sua filha é uma adolescente ou filho, você sabe o que faz depois da escola, de noite ou nos finais de semana? Se seus filhos recebem mesada ou salário, você sabe como eles gastam o dinheiro? Você sabe se seus filhos estão alegres ou tristes, ansiosos ou despreocupados, se são populares ou solitários? Pois é, saber responder a todas essas perguntas é essencial para se envolver na vida deles. A constante participação dos pais na vida dos filhos contribui para o desenvolvimento da criança, deixando-a mais responsável e evitando que ela se envolva com coisas erradas. É necessário que os pais estejam sempre abertos para conversar com seus filhos, pois eles podem não responder algumas perguntas que lhes são feitas na hora, sobre o que estão fazendo ou o que estão sentindo, mas pode ter certeza que posteriormente, num momento qualquer, a criança ou o adolescente poderá vir a se comunicar com os pais sobre algo que aconteceu com ela. E isso em decorrência da segurança que ela sente em perceber que você está se importando e querendo saber e acompanhar a vida dela. Outra coisa importante é a participação na vida escolar deles, pois participar das atividades da criança na escola e fora dela é muito importante. Por isso, sempre que possível, vá com seu filho a um passeio, a uma competição de futebol ou outro esporte que ele esteja competindo ou qualquer outra atividade do qual ele esteja participando.
Pois ter um filho e criá-lo com responsabilidade, dando carinho e atenção, não impede que você possa trabalhar ou trabalhar fora. A única coisa que deve observar e deve ter cuidado é escolher com quem e onde deixará o seu filho e com quem ele estará passando o tempo dele longe de você. Deverá prestar atenção para não passar toda a responsabilidade de pais para outros cuidadores, no caso de crianças menores, ou até mesmo passar esses cuidados para a escola, e deve estar consciente de que de uma hora ou outra será necessário que você abra mão de algo importante, mesmo que do trabalho, para atender seus filhos. Você deve ter um horário especial também, onde seu filho ou filho se sintam únicos e especiais para você. Um horário onde você vai ser exclusiva deles. E o que significa um horário especial? Significa que não importa a quantidade do tempo que os pais passam com os filhos, mas a qualidade deste tempo, pois é a qualidade deste tempo que fará dele um horário especial. O fato de alguns pais não terem a possibilidade de conviver muito, não darem muito do seu tempo, do seu dia com seus filhos, às vezes os faz pensar que quando estiverem junto com eles, os devem estimular somente com atividades educativas e cobranças. Mas pais e filhos precisam também se divertir juntos. Aproveite esse horário especial, então, para se divertir com seu filho, para relaxar, trocar carinho e fazê-lo sentir o amor que você tem por ele. Isso, com certeza, vale muito a pena. Então, esqueça tudo o que estava fazendo e dedique toda a sua atenção a eles. Crie atividades em que vocês possam interagir e sair um pouco da rotina, como um passeio de bicicleta, uma partidinha de videogame, um jogo de tabuleiro, ou um passeio, uma leitura em conjunto, ou conversar sobre um determinado assunto leve e sem estresse. Quando o seu filho vier te dizer algo, ouça atentamente o que ele quer lhe dizer. Demonstre interesse legítimo pelos assuntos dele. Faça desses momentos tempos verdadeiramente especiais. Faça com que o seu filho queira falar com você, procurar você para interagir. E mesmo que pareça que tirar esse tempo para dedicar aos filhos possa ser um pouco complicado, eu volto a repetir, vale muito a pena. Então, demonstre interesse pelas atividades do seu filho. Todos os pais gostam de demonstrar seus gostos e interesses a seus filhos, mas se interessar pelas atividades deles também é um ponto positivo para a interação entre vocês. É preciso ter a mesma paciência com as atividades que nossos filhos escolhem, assim como nós queremos que eles tenham paciência com as atividades que propomos a eles. Deve sempre ser uma troca, com respeito. Então, aprenda a se interessar e a demonstrar interesse genuíno pelas coisas que eles gostam, seja música, jogos, filmes, atividades esportivas ou culturais, o modo de se vestir, etc. A importância da participação na escola, dos pais na vida escolar, na escola de seus filhos, é importante porque é na escola que ele mais interage. E acompanhando todos os passos da criança ou adolescente, os pais terão como saber o desempenho do filho em todos os aspectos. As crianças, elas valorizam o que é valorizado pelos pais. Por isso, se elas perceberem que seus pais estão interessados pelo seu estudo, passarão a dar mais valor a ele também. Além disso, os professores dos seus filhos, ao perceberem o seu interesse pelo desempenho deles na escola, saberão valorizá-los como bons pais. E sempre que precisarem de informações sobre algo relacionado à escola ou ao desempenho do seu filho neste meio, os professores terão prazer em te ajudar. Ajude seus filhos com os deveres de casa, mas não se esqueça que ajudar não é fazer por eles, e sim ajudá-los a alcançar seus objetivos. Então, à medida que vão ficando mais velhos, essa ajuda deverá diminuir, pois é preciso que assumam suas responsabilidades sozinhos, mas sempre se certifique se eles têm deveres de casa para fazerem e se já os concluíram. Isso vai mostrar que vocês se importam com eles. Não basta somente dizer a seus filhos que a escola é importante, é necessário participar da vida escolar junto com ele. Mas procure não se intrometer demais.
É uma tendência natural de todos os pais de quererem proteger seus filhos. Mas este excesso de proteção pode prejudicar o desenvolvimento deles. Por isso, a necessidade de deixar que as crianças, à medida que crescem, assumam as responsabilidades sobre a própria vida. Isso não quer dizer de forma alguma que os pais não devem mais se importar com o que os filhos fazem, pois ainda têm o dever de se manterem informados sobre tudo o que está acontecendo e, se necessário, expor sua opinião e dar os limites necessários. Se seu filho tem capacidade de resolver determinados problemas sozinhos, e se sente melhor e aprende com isso, e se você vê os erros de seu filho como uma oportunidade de crescimento pessoal, significa que você não precisa se intrometer excessivamente na vida dele. Aliás, a autonomia é algo que deve ser ensinado desde pequeno. Então, de 0 a 10, que nota você se avalia nesse terceiro pilar?